O Gabriel está entrando agora, ele é jornalista aqui do escritório, ele que faz os vídeos referentes ao Centro News, né, que sai toda sexta-feira. O Gabriel tinha me mandado uma mensagem. É, ele mesmo. Deixa eu ver aqui, chegou aqui. Acabou de chegar meu café. Importante. Uma parte importante. Boa tarde, Kênia. Cafezinho. Aqui do escritório. Então, doutora, está bem em moda, né, esse assunto de holding patrimonial, a parte do direito de família, as questões sucessórias, né? Cada dia que passa eu vejo esse assunto está mais em voga e aparece muito em Instagram, TikTok, todas essas redes sociais aí, né? Então, assim, eu só vou me apresentar aqui brevemente, doutora, depois eu pedi que a senhora faça o mesmo. Eu me chamo Helena, né? Sou diretor do Centro Fiscal, é uma consultoria tributária de âmbito nacional. Atuamos com planejamentos tributários, tanto na pessoa física quanto jurídica, a constituição de holding também, recuperação de créditos na via jurisprudencial e administrativas. Então, assim, a gente tem uma gama de clientes muito grande. Estudei economia, fui para contábeis, me formei em contador, trabalhei até ter o meu escritório, trabalhei como auditor e consultor tributário de empresas multinacionais aqui do Brasil, então empresas com âmbito nacional, indústria, prestação de serviço e em consultorias também, né, de grande porte. E em 2015 constituiu o Centro Fiscal e a gente está trabalhando aí nesses últimos 8 anos e agora a gente está abrindo parcerias com advogados e contadores do Brasil inteiro, certo? A doutora Larissa, a gente faz um curso juntos, né? Então aí a gente teve a ideia de fazer a live vinculada à parte de holding. Agora eu vou deixar que a senhora se apresente. Bom, boa tarde, inicialmente, né? O doutor Helena fez aí uma breve apresentação. Meu nome é Larissa Gama Pamplona. Eu sou advogada atuante preponderantemente na cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Sou pós-graduada e especialista em Direito de Família e Sucessões. E como o Helena ressaltou, agora estamos realizando um MBA com ênfase em holding e planejamento sucessório, para que a gente possa cada vez mais se especializar nessas áreas e poder prestar um maior conhecimento das pessoas que nos procuram com essa finalidade, né? É muito, como a gente estava falando antes, está muito em alta essa questão de planejamento sucessório, holding, o que são holdings, quais são os tipos de holding. Antigamente era pouquíssimo comum que a gente ouvisse falar esse tipo de situação, era mais as pessoas que tinham muitos imóveis, tinham empresas que a gente ouvia, tem uma administradora de bens, né? Era mais para uma questão mais exclusiva, assim, podemos chamar. E hoje em dia, devido ao avanço, até a modernização, aqui no Instagram a gente vê direto publicações patrocinadas, no TikTok falando sobre esse assunto, né? E acredito que muito disso surgiu esse MBA que estamos fazendo agora para que a gente realmente possa prestar o conhecimento real, para que as pessoas não acabem sendo prejudicadas, né? Acho que o Heleno tem mais experiência nessa área de tributação, né? Contador. E acho que é isso. Uma breve apresentação.
E eu coloquei aqui, quem entrou no início da live, talvez tenha ouvido ali, a música é Uma Tarde em Itapuã, do Vinícius de Toquinho, né? Que fala assim, a tomar uma cerveja de Itapuã, tomar de Itapuã, uma pessoa que está descansada. E eu escolhi essa música, não foi aleatoriamente, porque eu acho que define bem a pessoa que opta em deixar preparar a sucessão através de uma hold do que deixar a sorte lançada em um inventário que às vezes pode levar 10, 15 anos. Né? Eu tenho licenciados aqui do escritório que está com o inventário rolando há 12 anos e ainda não tem nenhum tipo de definição. Aí imagina, tu ter o bem, mas não está disponível para o uso. Está 12 anos esperando. E depois toda a questão referente à tributação. Que às vezes a pessoa tem o patrimônio, mas não tem a liquidez para pagar o ITCMD. Eu lembro quando eu trabalhava no fórum e ainda peguei a época, tenho a cara de novinha, mas eu peguei a época dos processos físicos, né? E eu lembro que tinha uns armários que era só de inventário. A gente olhava, meu Deus, mas processo, né, antigo, os processos velhos que a gente quase nunca manuseava, porque não tinha movimentação, e era sempre de inventário. Porque antigamente, não, na verdade, acho que por falta de conhecimento de como eram as leis, né, como se dá essa sucessão, que não é somente a pessoa falecer e os herdeiros continuam morando na casa, continuam usando o carro e está tudo certo. Na verdade, a gente precisa efetuar essa transmissão da propriedade, né? E isso se dá somente com o inventário, né? E aí precisa, geralmente, 20% dos bens que a pessoa tinha vai para pagamento de imposto e de taxa, ou com a modernização agora, o planejamento sucessório, que é o que a gente está batendo tanto na tecla da vantagem, né, de se fazer hoje em dia uma holding, e acredito que isso vai se tornar cada vez mais comum exatamente pelo ganho que tanto a pessoa que falecida, né, estou em toda essa programação de deixar tudo organizado, sem nenhum problema de ter que arcar com o imposto depois, quanto para os próprios herdeiros, né, que vão evitar ali toda essa incomodação, né, e também as questões de brigas que muitas vezes a gente vivencia, né, entre as famílias, de quem vai ficar com quem, qual vai ser a porcentagem, um quer vender, outro não quer. Então, eu acho bem válida essa discussão para as pessoas terem cada vez mais conhecimento, né, sobre o direito em si. Aproveitando aí o seu gancho, doutor, eu vou pedir para a senhora assim, falar um pouquinho mais dos direitos e deveres patrimoniais no casamento, na união estável, né, os regimes matrimoniais que existem. Né, falar brevemente, porque a gente tem uma expectativa da live aí de aproximadamente de 30 a 40 minutos. Né? É um, é um tema interessante, mas se a gente for ficar debatendo, a gente vai ficar falando 4, 5 horas e não vai esgotar o assunto. Né? Exatamente. Então, antes de a gente poder falar um pouco sobre a efetiva sucessão, é importante a gente delimitar as questões de regime de bens, né? Atualmente, o Código Civil, a gente tem a previsão dos regimes de comunhão universal de bens, né? Que era o regime mais adotado pelos nossos avós, pelos nossos pais. Hoje em dia já está um pouco em desuso, né? Mas que neste regime a gente poderia comunicar tanto a herança como a doação, né, recebida dos nossos ascendentes. Temos o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado, e no caso de nenhum dos cônjuges adotar algum regime, é este que é aplicado, né? Temos o regime de separação total de bens, que esse tem uma influência muito grande na hora da sucessão. E temos o
regime de participação final dos aquestos, que é pouquíssimo utilizado, pouquíssimo visto, né? E aí, entrando na primeira questão que a gente havia conversado, se esses tipos de regime, eles influem, né, do planejamento sucessório. E, com certeza, dependendo de qual tipo de regime de bens que as pessoas adotarem na hora do casamento, a sucessão ela vai se dar de uma forma diferente. Então, seria o ponto principal ali para a gente começar a construir essa sucessão, esse planejamento sucessório e eventual holding, né? Só falar aí, me corrija se eu estiver errado, né? Imagina um contador querer falar de direito, né? Então conhece muito pouco. Mas quando é o regime de comunhão total de bens, né? O cônjuge deixa de ser meeiro, né? E vira a ser herdeiro, né? Na linha sucessória direta. Exatamente. É que o que acontece? Quando a gente fala de meação, a gente entende que 50% desse patrimônio do casal já é do viúvo ou da viúva. Então, ele não entra como herdeiro, ele é meio. Quem vai herdar são só os descendentes ou os ascendentes que ainda forem vivos. Uhum. Dessa forma que se procede nesse tipo de regime, né? Uhum. No caso assim, de união estável, né, que está sendo bem comum. Ó, minha professora, eu estou cursando Direito, né? A minha professora ali, a Fernanda Figuri, está nos acompanhando. Então, vou ter que ter cuidado aqui no que eu falo. Eu também. A É, questão e da união da união estável, né? E também quando existe uma relação extraconjugal, né? Como é que fica essa questão? Então, atualmente já é sedimentado o entendimento que a união estável ela se equipara ao casamento no regime de comunhão parcial de bens, né? Então, na hora da sucessão, não há mais essa distinção entre convivente e companheiro. Para os leigos, né? Só para poder elucidar melhor. Convivente é a denominação que a gente dá para quem possui uma união estável, seja ela reconhecida em escritura pública ou não. E companheiro, ou cônjuge, cônjuge é quem é casado, né? Tem a certidão de casamento, independente do regime. A questão da relação extraconjugal, ela ainda não tem um entendimento pacificado no tribunal, né? Existem decisões que reconhecem uma união estável, mesmo a pessoa sendo casada pós-mortem, e aí dá o direito de herança, e existe entendimento que não é possível que a pessoa tenha ali duas relações, né, que irão gerar ali o direito hereditário das duas pessoas. Uhum. Eu vi decisão, né, para os dois lados, né, reconhecendo o companheiro com direito a receber herança e sem o direito de receber herança. Inclusive, tem um caso aqui no nosso escritório de uma holding em que eu fui fazer a reunião com a família e foi levantada essa questão de relacionamento extraconjugal e o filho do patriarca falou que, inclusive, com um amigo dele, caso aqui do Paraná, a companheira do pai, né, o relacionamento extra do pai teve direito à herança no mesmo quinhão que da esposa legítima. É uma situação realmente, como ainda a própria união estável, ela não tem ali o seu próprio artigo, né? Ela foi reconhecida depois de muita jurisprudência, de muito se discutir, porque antigamente as pessoas eram muito... Quem não tinha certidão de casamento, quem não casava realmente no papel, não era visto com bons olhos, né?
E isso, com o passar do tempo e a evolução do ser humano, foi criando sua jurisprudência e foi o reconhecido, né? Que a companheira teria os mesmos direitos que a cônjuge. Agora, essa questão das relações extraconjugais no direito sucessório, ela ainda abre brecha para cada discussão, porque assim, cada juiz tem, né, cada sentença, Tem um cada julgamento. entendimento, né? Não é uma causa pacificada ainda. Não tem uma regra. É assim que se aplica e ponto final. Como seria no caso das pessoas que são casadas, né? A Juscerli Oliveira, ela compartilhou aqui, né, que ela ficou viúva e mora na casa que era do sogro, que também é falecido. E a família do marido, né, não quer vender a casa para dar a parte para a filha dela. Então é um caso, né, daqueles que a gente comentou logo no início, da demora, né, e da dificuldade que tem o inventário. Né? Não é, às vezes, assim, só o entendimento, né, o pessoal, né, se entender, está entrosado, mas também tem a questão da disponibilidade de capital. Então, se a gente for falar aí, o cara tem uma fazenda lá de 100 milhões, vamos jogar 4%, o cara vai ter que ter 4 milhões na carteira para pagar para o TBI. Mais advogado, mais taxas cartorárias. Horário fantástico. E aí a gente está falando de que vai chegar em torno aí de 10% a 15%, dependendo da região, do patrimônio. Há um tempo atrás eu fiz uma simulação que no terceiro inventário acabou 50% do patrimônio. E isso, né, com a situação atual. E tem ainda um estudo do atual governo federal em ser mais taxativo na questão de herança. Eu não sei se chegasse a acompanhar alguma coisa assim, mas tem esse ponto que vai ser parte da reforma tributária. Se estima, Heleno, na parte do inventário, né, que 20% do valor total ali dos bens vai ser destinado para pagamento de custas, de imposto, honorários. Então, assim, já presenciei, já fiz inventários que foi necessário vender um bem para capitalizar os herdeiros para poder finalizar o inventário, só para poder pagar o imposto. Isso poderia ser muito bem evitado com planejamento sucessório ou com a criação de uma holding, né? E até a própria tributação, ela acaba sendo mais benéfica, né? Porque hoje o ITCMD varia, né, de estado para estado, mas ele é um imposto costurado, que a gente chama. A gente só vai saber a incidência dele porque de X a 100 mil reais incide tantos por cento. Do que sobra, incide tantos por cento. Do que sobra, incide tantos por cento. Então, a depender de quanto é o patrimônio da pessoa falecida, que a gente chama do decujus, né? É bastante imposto. Já fiz inventário, assim, que foi 80 mil reais só de imposto. Pensa. Então, assim, no terceiro inventário, acabou 50% do patrimônio original. E esse caso que foi citado aqui da Juscelina, Juscelina Oliveira. É muito comum. Quantas pessoas, eu aposto que quem está assistindo a nossa live, pelo menos conhece uma pessoa que, o pai faleceu, continua morando na casa, daí já a pessoa já faleceu, já está o filho, já está o neto, e ninguém fez inventário. Tá tudo no nome lá do bisavô, né? Porque só é proprietário que ele está registrado no registro de imóveis. Então, olha quantos inventários vão ter que ser feitos para se regularizar isso, para a pessoa poder pensar em vender esse bem. Uma hora Doutora, isso vai chegar. Ainda se conseguir localizar todos os herdeiros, né? Uma confusão, exatamente. Aí, provavelmente, né, vai ter que se seguir para o meio judicial, e é por isso que esses inventários ficam ali 15 anos, porque vai resolver como?
né? Entrou ali o doutor Anderson Oliveira, ele é nosso licenciado lá no município de Irati, aqui no Paraná, mandar um abraço para ele. E a professora Fernanda, ela comentou aqui, inclusive, né? Por isso que muitas pessoas não regularizam, né? Exatamente. Acho que a maioria, né, ainda mais assim, quem só tem apareceu só uma casa e o filho já morava, né, nessa casa, não vai regularizar, porque vai ter que despender um valor só de imposto e de honorários, né, porque é obrigatório o auxílio de um advogado nesse procedimento, já vai ali uma boa parte e vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando a gente vê, alguém vai ter que, né? Algum herdeiro ali, alguma linha de sucessória vai ter que arcar com esse custo. Ou acaba perdendo bem, né? Para a prefeitura, alguma coisa. Exatamente. Doutora, aqui, ó, quais seriam os custos, né? Já deu uma pinceladinha agora, né? De um inventário e um tempo médio que leva, assim, pela tua experiência. Vamos colocar, assim, um inventário envolvendo um patrimônio de 40 milhões. Uhum. Assim, é muito complicado a gente, sem um caso concreto, poder dizer quanto vai custar e quanto tempo vai levar. Mas a regra, né, via de regra, os custos com o inventário seriam os honorários advocatícios, né? Como eu sei agora, é obrigatório se tem um advogado auxiliando. O imposto, que a gente chama de TCMD, também é obrigatório. Temos o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, que também é obrigatório. Taxas cartorárias, que a gente chama de emolumentos. Se esse inventário for feito por meio extrajudicial, que é no cartório, né, no tabelionato, e as custas judiciais, se porventura não preencherem os requisitos e ser necessário fazer o inventário por meio judicial. E aí vai depender muito do estado que a pessoa reside, né, para saber a incidência das custas, dos emolumentos. Geralmente isso é tabelado, tá? A questão de tempo é muito relativo. No cartório, a gente estima que leva mais ou menos 45 dias para se completar o inventário. Mas isso levando em conta que todas as documentações estão atualizadas e foram apresentadas sem a necessidade do registro do cartório, né, pedir a devolução para juntar, faltou a certidão de casamento de um filho, a matrícula do imóvel já venceu, não está com 30 dias, estima-se 45 dias, isso vai depender muito da região que a pessoa reside, né, e judicial é um tiro no escuro, assim, né? Deveria ser um ano, mas dificilmente, nunca presenciei, né, um inventário que foi finalizado em um ano, mesmo sendo tudo de acordo, né, sendo consensual, até ir para o juiz analisar, despachar. Hoje em dia a morosidade do judiciário, pelo menos aqui em Santa Catarina, está terrível, assim, né? Então a questão de tempo é muito relativa. Agora, chegou a perguntar da questão de um inventário de 40 milhões, né? Não tenho como dizer, uma base, porque vai depender do estado, né? Como o ITCMD é costurado, teria que fazer um cálculo para agora de cabeça, eu não sou contadora. Jogando baixo 4%, né? Emolumento e o fundo judiciário mais 3, 4% também. Então a gente já está em 8%. Vamos pegar o advogado amigo da família, mais 5%. 5%? Amigão da família. Amigão. Então aí a gente já está com 13%. Né? Vamos arredondar para 15%. Então, sobre o 40 milhões, vai incidir 6. Por baixo. 6 milhões. E desses 6 milhões aí, 4 é para pagar à vista, né? Não tem parcelamento do ITCMD. Depende do estado, Heleno. Antigamente, até
antigamente parece muito tempo, né? Mas ano passado, o próprio cartório, ele, Facilitou, ele né? efetuava, ele efetuava o pedido de parcelamento, dava em 10 a 12 parcelas dava para fazer, com um certo acréscimo, e os próprios emolumentos também cartorários, eles estavam parcelando no cartão, né? Daí teria as taxas do cartão. Mas esse ano eles pararam de parcelar aqui em Santa Catarina, pelo menos os emolumentos. O FRJ nunca deu para parcelar, tinha que ser pagamento à vista. E o ITCMD dá para parcelar. Mas aí, se a pessoa esquece uma parcela, né, de pagar uma parcela, perde o direito de parcelamento e pode virar uma dívida ativa, né? Uhum. Mandar um abraço aqui pro Casarim, né? O Casarim é meu amigo de Porto Alegre e depois de um tempo a gente se encontrou lá no Rio de Janeiro. Liguei para ele, estava morando lá. E também entrou agora o Ismael, que é nosso licenciado aqui no município de Apucarana. Bom, a gente tem aquele roteirinho, né, que a gente montou. Então Uhum. vamos passar para a próxima etapa, né, que seria aqui que foi o tempo do inventário. Agora, se tem alguma forma, né, de evitar que o patrimônio familiar acabe se esvaindo da herança, né? Imagina se foi constituído pelo bisavô, avô trabalhou, conseguiu manter, né? E como fazer com que esse patrimônio permaneça na família? Eu gosto muito de dar um exemplo o seguinte: tem o vô e a avó faleceram, caiu para o pai e tios. Né? Vamos botar aí, pegar o exemplo lá dos 40 milhões, caiu, tem 2 filhos, 20 milhões para cada um. Aí os 2 filhos são casados, e aí tem um filho que casou, mas não teve filho ainda, não teve um neto, não teve Uhum. uma geração. E esse filho morreu. E aí esse patrimônio fica para a esposa dele, né? Aí ela Sim. vai e casa com uma pessoa fora da família. E ela acaba faltando. Então, 20 milhões que era da família lá do patriarca desviou para uma outra família. Até uma coisa assim que a gente acaba comentando, né, que nas constituições de holding a gente acaba protegendo esse patrimônio desse tipo de situação, e às vezes de genros e nós oportunistas. Uhum. Mas Hoje, assim, como poderia fazer, né, para que esse patrimônio permaneça dentro da família? olha, a única forma hoje que a gente teria de lidar com qualquer tipo de blindagem nesse sentido seria com um bom planejamento sucessório, né? E aí que entram as holdings que a gente está ouvindo tanto falar, né? Administradora de bens, holding familiar, como blindar o seu patrimônio, né? Ou por meio de testamento, mas seria uma forma mais morosa, assim, digamos, né? E a pessoa já teria que deixar especificado, dispondo para quem, a quantidade, como se dará, isso tem que ficar arquivado no cartório, dependendo da modalidade de testamento que a pessoa escolher, ou tem testamento cerrado, que tem que ser aberto de forma judicial, tem que ficar uma pessoa responsável por esse testamento. Então, assim, o meio mais fácil hoje de garantir a perpetuação desse patrimônio seria com a constituição de uma holding. Geralmente o dono do cartório recomenda o testamento, né? Ah, com certeza eles querem ganhar, né? Passei por uma situação assim, que o cliente falou, não, mas o dono do cartório de tal cidade recomendou o testamento. Falei, claro, Ele quer ganhar, né? O ele vai dinheiro, ganhar dele. com certeza. E, assim, ó, tem uma diferença entre fazer o inventário e deixar tudo já preparado através da holding. Com certeza. Tem toda a questão dos custos, dos impostos, né? E aí tu pode falar melhor que eu, porque no inventário, tu obrigatoriamente tem que pagar o ITCMD. Tu não consegue fugir, né? A não ser que tenha isenção, mas são casos extremamente específicos.
E a questão da holding, além de ela ter uma tributação mais barata, né? A gente consegue fazer de algumas formas que o imposto vai ser menor. A gente consegue evitar o litígio, né? As discussões, as brigas, as decisões do que vai ficar com quem, aí o irmão não se dá com o outro, aí um não quer vender a casa, o outro quer. Isso com a holding não acontece, porque a gente consegue fazer esse planejamento sucessório, né? Que o inventário não oportuniza. O inventário reuniu, né? A pessoa morreu, a gente chama o decujus, e aí você vai reunir todos os bens que essa pessoa possuía no nome dela, né? E aí você vai ter que ver com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai, de que forma vocês vão querer partilhar isso. Sim. E eu sempre comento, né, que para uma holding não existe uma receita, né? Mas existem ingredientes básicos. Né? Como tu vai fazer um bolo, alguma coisa, tu tem que ter a farinha e o fermento. E o ovo, e o leite. Pronto. Agora, chocolate, amêndoa, laranja, que tu vai colocar lá, né? Vai personalizando. Então, você tem a receita, os ingredientes básicos, mas ela é muito personalizada, ela deve ser. Eu não posso chegar para o meu cliente e trazer uma solução enlatada e fazer com que ela se encaixe, né, que a vida dele se encaixe naquela solução ali. A gente aqui no escritório, a gente sempre trabalha o contrário. A gente personaliza com a necessidade do cliente. Acredito que tu deva ter acompanhado, e o pessoal que também está vendo aí, no ano de 2021, saiu no Fantástico a constituição da holding da Caloi, em que o dono da Caloi teve um filho fora do casamento. Esse filho brigou para ter herança, brigou, e até que ganhou em torno de 50 milhões em dívidas. Porque foi feito assim, personalizado de fato, né? E toda a parte boa da Caloi estava no exterior. A parte que ele brigou era a parte do Brasil, que era só conta. A gente está sempre na mídia, né? Pelé, Gugu, que são os mais recentes que a gente vem acompanhando. Nenhum deles deixou as coisas arrumadas. E aí tem a pessoa que alega ser o convivente, né, que tinha uma união estável não reconhecida. Tem os filhos que não foram reconhecidos, que também são herdeiros necessários. Então, isso tudo vai ter que ser resolvido através de processo. O que poderia ter sido evitado se eles tivessem feito um planejamento sucessório e uma constituição de holding. Uhum. Já deixa tudo preparado, né? Já sem surpresa. Sem surpresa nenhuma. E quando a gente constitui uma holding, né, ela nada mais é que uma empresa. Né? Apesar de colocar assim, termos americanos, né, do idioma inglês, ela é uma empresa. Então, o que acontece? A empresa, ela não se extingue, ela não morre, a empresa, com a morte do patriarca, lá do fundador dela, ela não morre. Passa para os novos administradores. Então, assim, quando eu falo que existe elemento básico, é aquele lá, quando pega um prédio e constitui uma holding com ele, esse prédio não é mais prédio. Ele passa a ser cotas sociais. E aí que existe a proteção patrimonial, né, que o pessoal fala, contra agentes externos, dívidas e tudo mais, porque como é que tu vai penhorar uma cota social? Né? Não tem, uma cota social, ela é um bem intangível. Então, tu mantém o teu prédio lá e, se for penhorado, vai ser penhorado o rendimento daquela cota. Tem 5 herdeiros, um passou por dificuldade financeira, penhorou o 20% dele. Daí é o rendimento daquilo lá. Mas o imóvel vai permanecer na empresa. Né? E uma diferença assim, que tem da holding e para o inventário, né, que
é gritante isso daí, é o custo. Depois da hold formada, na hora de fazer a transição, né, dos patriarcas para o novo ali que está assumindo a parte sucessória, pegando um contador caro. Ele vai te cobrar R$ 3.000, que é a alteração do contrato, ou do contrato, ou da... Me fugiu quando é da SA. Mas, enfim, do contrato, mais 30 dias de alteração do CNPJ. Pegando um montador barato, ele vai te cobrar R$ 1.000 e está pronto em uma semana. Para fazer essa alteração, né? Para fazer a alteração. Comparado com uns 15% do total do patrimônio, né? Isso é um custo que quando se apresenta a proposta da holding, né? Que geralmente as pessoas acham, meu Deus, muito, muito caro, né? É um investimento muito alto, mas a perda que a pessoa vai ter, que os herdeiros vão ter depois no inventário vai ser muito maior. Muito. E às vezes tem família que se prepara criando um seguro só para cobrir as despesas de cartório, honorário advocatício. Beleza, o seguro cobre essa parte. É uma forma de fazer? Tranquilo, sem problema nenhum. Tá? E a briga entre os filhos. E aí, tu sabe que em um ano, né, muita água corre por debaixo da ponte. E como a gente colocou lá no início, né, inventários de 10, 15 anos, muito mais água rolou por debaixo da ponte. Então já faleceu, o herdeiro já está no neto, né, às vezes até no bisneto. E aí o desentendimento é gigante e aquele dinheiro do seguro já foi, já picou o dinheiro. E aí entra também uma questão que pouco se fala dos sonegados, né? Em que um herdeiro resolve dizer que só tem, colaciona lá os bens, e só tem uma casa, um carro, um apartamento na praia, mas na verdade ele está sonegando, por exemplo, conta bancária, seguro, que ele teve acesso, conseguiu sacar. A gente sabe, geralmente um filho, né, quando são pessoas de mais idade, um filho geralmente fica a cargo do pai, e assim entra essa discussão, né? E vai anos, né? Quando tem essa discussão de patrimônio que um sonegou ou não, vai e esquece. O que na holding pode ser evitado de uma forma tranquila, né? Porque tá tudo ali. É um cofre, né? A gente pode dizer um cofre em que a chave continua sendo tua. Tu vai passar ela para frente quando tu falecer. Por isso que é uma alternativa muito benéfica, né? E uma coisa que às vezes o pessoal, quando a gente comenta, principalmente para o pessoal de mais idade, aí, acima dos 60 anos, que às vezes eles perguntam, mas isso é recente? É novo? Eu falo, sim, é a Lei 6404 de 1976. Bem novinha. Bem novinha. Vai fazer 50 anos, né? Está com 47. Mas como é que nunca me falaram isso? Eu acho que até por uma falta de conhecimento, porque era um instituto pouquíssimo utilizado, né? Segurança, né, também do pessoal. Tinha bastante patrimônio, né? Os ricos costumavam, tem administradores de bens muito antigas. Mas hoje que a gente está tendo essa disseminação dessas informações, né? E a dificuldade? O que tu vê de dificuldade em constituir uma holding? Quais Bons são profissionais. os principais desafios? Eu acredito que bons profissionais que vão realmente olhar para aquela situação e vão saber te orientar da melhor forma. Porque não existe só uma holding, né? Existem vários tipos de formatação, né? A gente pode optar pela holding familiar, pela administradora de bens, essa parte que tem mais conhecimento, né? Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, vão acabar orientando o cliente a realizar ou constituir de uma forma, a pagar o imposto que poderia, né,
buscasse uma isenção, uma capitalização com bens, não com dinheiro, tem todas essas questões, né? Então, assim, no meu ver, atualmente, quais seriam os desafios de uma holding? Seriam encontrar bons profissionais, tanto no meio jurídico como no meio da contabilidade, porque é algo que precisa ser entrelaçado para ter uma holding, né? O advogado sozinho não consegue e o contador sozinho não consegue, precisa ter esse auxílio, essa troca de informações. E a questão de honorários, né? De poder bancar isso em vida, que eu acredito que é o negociável. Agora, outro tipo de problema não vejo na holding. E eu não sei se você pode falar melhor agora. Eu acredito, assim, ó, uma das dificuldades da holding que muitos clientes, uma grande parte dos clientes, eles não passam 100% de início. Todas as dificuldades que a gente tem. Que eles têm, né, e que a gente vai ter que enfrentar. Então, eu coloco assim, que a constituição de uma holding, ela vai levar de 6 meses a 1 ano. Porque tem que fazer toda a amarração do patrimônio, pessoa física, de todos que estão lá, tanto dos patriarcas quanto dos filhos e cônjuges, deixar isso aí bem amarrado, para que toda a vontade do patriarca, se não for toda, bem próximo, a gente consiga chegar. Eu peço até, comento com o pessoal assim, ó, eu preciso saber onde que eu estou, onde que nós estamos e onde quer chegar. A minha função vai ser mostrar o melhor caminho para chegar lá e, se não der para chegar lá, o mais próximo possível. Né? Então, vai um trabalho assim, até o pessoal brinca muito, tu vê lá na nossa aula lá, né, advogado, contador, todos falam a mesma coisa, a gente faz um trabalho de psicólogo. Né? Tem muitas questões que às vezes o contratante, né, não se sente à vontade em falar na frente dos filhos e da atual esposa, aí chega assim, vamos dar uma volta? Vou te mostrar minha fazenda. Aí no caminho da fazenda ele abre o coração, está sozinho no carro, se sente mais protegido e acaba falando coisas que são surpresas para ti, para o profissional contratado, e tem que fazer adaptações. Então, se tu tinha toda uma estrutura já previamente modelada, né, precisando de ajustes ainda, e quando esse tudo que eu estava imaginando não cabe mais. Vamos ter que fazer outra situação. Às vezes tu pensa que da situação que que ele te passa, uma filial no exterior, né, abrir uma offshore em algum paraíso fiscal, seja viável. Mas aí, quando começa a analisar, porque às vezes é vontade dele ter, mas não é necessário. Então, cabe ao profissional conduzir isso daí para que seja o melhor para ele, né? E aí que eu ressalto a questão de um bom profissional. Porque essas questões que tu colocou são os detalhes, né? A pessoa que realmente tem o conhecimento, que sabe, não, pera lá, não dá para fazer assim por causa desse detalhe. Então vamos seguir nesse caminho. E isso, claro, com a vivência e o conhecimento que o profissional adquire, né, para poder orientar da melhor forma. E eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal está com pressa de constituir a hold, alguma coisa, e tem uma frase que é do Napoleão, né, que ele fala assim, ó, vamos devagar porque eu tenho pressa. Então, ao invés de fazer um negócio todo atropelado, que sai. Constituir uma empresa é uma semana, tá com o CNPJ na mão. Fazer um negócio todo atropelado, depois tem que desfazer tudo. Refazer a engenharia societária daquilo lá. Né? Então, às vezes dá muito mais trabalho, né, desfazer e reorganizar do que começar de uma forma concisa e sólida, né? Bem estruturada disso daí. E a última pergunta, já passamos 15 minutos aí, né, do tempo que a gente tinha estipulado, né? Tem algum ponto de equilíbrio entre ir para uma holding e ir para o inventário? Olha, para essa pergunta, eu acho que vai muito da pessoa.
pessoa, com o que ela quer, né? Vai existir as pessoas que vão preferir deixar os herdeiros resolver, que não vão, né, que não vai afetá-los, saber que vai ter uma depredação de patrimônio para poder fazer o inventário, que pode ser que haja briga entre os herdeiros ou não, e vão ter as pessoas que vão olhar para essa situação e vão falar, pô, peraí, estou minha vida inteira batalhando, né, trabalhando, abdicando de tempo, de dinheiro, de família, para poder construir o que eu construí até aqui. Por que eu já não, por que eu não vou minimizar? Por que eu já não vou deixar tudo certo para os meus filhos, para os meus herdeiros, para minha mulher? E a gente nunca sabe, né, qual vai ser a hora do falecimento, quando que alguém vai falecer. Mas uma certeza a gente tem, que é a morte. E se eu tenho patrimônio e eu posso minimizar os prejuízos de quem vai ficar na minha ausência, por que não fazer? Mas essa linha tênue vai muito da escolha da pessoa, né? Vai muito da realidade da pessoa. Se ela tem patrimônio, se é um patrimônio considerável, se os herdeiros teriam condições de arcar com isso, psicologicamente e financeiramente, né? Porque envolve todo o psicológico também. Então, acredito que essas ponderações, a partir da consciência, do conhecimento que a pessoa tem, né, que a gente está colocando aqui, precisa ser ponderado. Eu acredito assim que quando já tem um patrimônio mais de 500, 600 mil reais, já vale a pena fazer. Né? Não é uma coisa que vai sair cara, né? Não é caro, e uma holding assim, né? Pequenininha, né? Vamos botar, tem um patrimônio lá de 700 mil reais, né? Um imóvel, né? Então acaba já compensando. Ou às vezes quando a pessoa explora a atividade imobiliária pela pessoa física, constituindo administradora de bens, sai bem mais barata, né? Em torno aí de 60% da tributação. Certo? Só uma última questão que eu acho que a maioria que pensa em fazer hold conseguiria esclarecer qual seria o ganho tributário em termos de porcentagem, assim, de constituir holding, qual por cento se incide, assim, qual é a tributação para constituir? Para constituir a holding, vai ter o gasto inicial de um contador, que vai oscilar ali de 1.000 a 3.000 reais, né? Uhum. A parte da tributação, né, que às vezes assim o pessoal acaba batendo na tecla, né? Não há incidência de ITBI, né? E a gente sabe que incide, né? Muitas prefeituras aí acabam cobrando, apesar de ter a previsão lá na Constituição. Existem formas que tu consegue fazer as duas formas estão certas, ou pagando ITBI ou não pagando, né? E então você consegue mitigar essa cobrança do ITBI, né? Então já não teria o ITBI nem TCMD. E o custo contábil, uma empresa aí que é em torno de 400 a 1.000 reais também. Isso de Então, forma assim, mensal? mensal. Então, assim, ó, o custo da road é muito viável, muito mais viável. Então, se às vezes a pessoa tem veículos caros, consegue reduzir bastante o IPVA, consegue reduzir bastante a questão da tributação, né, da transmissão do bem, que não vai incidir o ITCMD, né, vai ser só um ajuste lá no contrato social. E sem falar a segurança que vai dar, inclusive se ele for realmente um investidor da área imobiliária, com a constituição de uma holding, ele consegue, às vezes, até mesmo financiamentos mais baratos, que acaba compensando. Né? Então, ao invés dele desembolsar 3 milhões para comprar um apartamento, ele consegue parcelar isso aí com o banco com um juro mais baixo. Uhum. Né? Então, você tem
vários benefícios. A questão também assim, de fazendas, tudo mais. Tem que ter uma leitura de como que vai ficar essa fazenda, né? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Por exemplo, a pessoa compra uma colheitadeira, vai pagar 2 milhões. Na pessoa física, ele consegue abater tudo do valor que ele vai receber da safra. Então, entra tudo como já despesa. Uhum. A pessoa jurídica, não. Vai ter uma tributação ali. Mas ele tem que fazer todo o rendimento, tem que fazer todo um estudo tributário, né, para ver se vale a pena pegar aquele patrimônio, aquela fazenda que está na pessoa física, e já constituir um CNPJ para ela agora. Então, assim, é muito personalizado, que nem eu coloquei há um tempo atrás, aqui há uns minutinhos atrás. Então, você tem que ter toda essa análise. E como tu colocasse, assim, ninguém faz sozinho. A pessoa que fala assim, eu faço sozinho, desconfia. Solução fácil, desconfia. Rápida. Né? Então, assim, tudo que é fácil fica difícil no final. Né? Então, você tem um vídeo aí do Silvio Santos que ele fala: desconfie do fácil. Na vida, tudo é difícil. Né? Trabalhos fáceis, desconfia. Né? Então, assim, profissional, até quando o pessoal me procura, fala assim: conversa com uma outra pessoa também. Não precisa conversar comigo e fechar comigo agora. Sempre recomendo, sempre deixa aberto, conversa com outra pessoa. Né? Até para ele ter mais visão, porque assim, eu sei o que eu estou falando. E quando ele volta para falar comigo, que o cara mostrou uma situação para ele, eu falo para ele: olha, isso ele te falou que pode acontecer, essa é a situação. Isso. Né? Vamos botar assim, colocar os filhos como sócio já da empresa agora, né? Com patrimônio altíssimo. Não sem fazer atuação, mas eles colocando. Beleza. Mas ele tem esse capital, ele tem esse dinheiro na pessoa física para colocar lá. É só colocar que ele vai botar 1 milhão na empresa. Beleza, mas ele tem 1 milhão na pessoa física, em dinheiro. Tem que fazer uma preparação para que isso ocorra. Como vamos fazer? Então, assim, o pessoal acaba ficando mais alerta com essas situações aí. Eu sempre mostro para eles os contrapontos do fácil. Que não é uma loteria, né? Se é para ir para cassino, jogar cassino, vai aqui pertinho do Paraguai, vai para a Argentina, vai lá e joga com dinheiro seu, né? Não com o patrimônio do outro. Exatamente. Aí está a responsabilidade do profissional, né? Certo, doutor? Bom, passou um pouquinho do tempo, né? Chegou quase o dobro que a gente tinha programado, mas... Sempre assim, a gente nunca sabe até onde a conversa vai, né? Mas assim, a vontade de falar mais fica, né? Mas deixa o pessoal também com vontade de nos ver mais vezes, né? Então, tenho que te agradecer a essa live aí que a gente fez. Não é do meu perfil ficar fazendo live, ficar fazendo vídeo, tanto que eu nem apareço. Mas faço no escritório, eu contratei pessoas para fazer isso daí por mim, que faz muito melhor que eu. Mas te agradeço, obrigado, né? Também ter me dado a oportunidade de falar um pouquinho, que eu sempre fico nos bastidores. Tá? Então, eu que agradeço, Heleno, primeiro pela tua iniciativa, né? De colocar os colegas essa oportunidade de cada um poder trazer seu ponto de vista, sua vivência, né? E por teu convite, por eu ter estreado, né? Essas lives que vocês vão fazer. E fica o convite também para quem assistiu, né? Esse tipo de conteúdo, a Helena vai continuar fazendo com os outros colegas do MBA que a gente está cursando, mas aí vão surgindo diversos tipos de assuntos, né? Mas acredito que vai ser voltado, né, Helena, a holding, a esse planejamento. Muito aí. A próxima é com o pessoal de Cuiabá,
que daí a gente vai tratar os aspectos contábeis. Perfeito. Também é muito interessante para quem tenha o intuito, né, realmente, de fazer uma hold, um planejamento sucessório, poder já saber mais ou menos quantos são esses custos, de que forma se dá. Muito interessante, Helene. Parabéns pela tua iniciativa. Bom, obrigado. Eu constituí um grupo no WhatsApp. Eu não, o pessoal aqui, eu que deu sugerir, não sei mexer nessas coisas. E então, assim, quando a gente tiver uma live, sempre vamos usar aquele link lá do WhatsApp para manter o pessoal informado, né? Então, quem está nos assistindo que puder divulgar, gostou aí, puder divulgar, puder seguir o Instagram aqui do escritório, que é o Centro Fiscal Oficial, da doutora Larissa também, né? Doutora.Larissa Pamplona, né? Isso. Então, Obrigada pelos comentários das pessoas aqui que estão falando sobre a live. Até minha irmã acabou de falar. Posso fazer essa holding, tá, Stephanie? Vou pedir o auxílio ali do Heleno para a parte da contabilidade, mas acho que está na hora.